Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo espírito de Eurípides Barçanufo. Saudações, filhos desta vida. Saudações para todos nós, filhos desta vida. Saudações para todos que aqui reinam. Numa grande infinitude de consciências e de seres que aqui reinam entre nós, tanto quanto vós. E as saudações atingem do mesmo modo. Saudamos as ações, saudamos o ato. Saudamos como efetivo ato, como todos os efetivos, bilhões de atos tornam-se algo tão de tal importância, esse de tal importância entre nós, de saudar este ato daqui reinar. Mas notem bem, este saudar este ato é comumente que daquele portão para cá muitos atos ao mesmo tempo aconteceram, puderam adentrar. E de que significa que quando da questão daquilo que é dentro, e daquilo que saúda aquilo que é dentro, e do ato do que é dentro, daquilo que passa a comungar daquilo do trajeto que aqui é dentro. Então, existe uma conotação de uma importância tão grande. Os intervalos daquele portão para fora, do intervalo para este, até que aqui estivesse neste ato entre nós. Então os intervalos são tão importantes quanto. Só existiria a possibilidade daqui estarem, se no hiato, e naquilo que sauda o ato, fez possível atingir este local, este contingente, este uníssono entre nós. Então, no consignado de atos e no consignado daquilo que entendemos do que é o fato exato, então tudo tem uma totalidade. Se tem uma totalidade antes do portão, e assim por diante. No consignado de que podemos saudar o ato, fazer o ato por evidência, fazer dizer de que o ato e a propriedade do ato, por vigência máxima, é algo que não faz por eficiência de algo, de que podemos concluir dele, faz-se por algo muito maior. Então, em todos os atos, e todos os atos efetivos que concluíram que sejam efetivos, recordem bem todos vós, de todo este grande período e desta estadia neste campo de vida de encarnados. E aqui estamos. Então, se por evidência, este ato entre nós, de todos nós, tem uma evidência em totalidade, e de que este ponto geográfico de onde estão é identicamente a todos os milhões ou bilhões de pontos geográficos, extensivos a uma grande estadia, uma média estadia, uma microestadia, uma infinitamente pequena estadia, um ponto geográfico. Apenas que esse ponto geográfico não é plausível daquilo que esteja comumente para tudo, apenas mais um, de outro, de outro, de outro e de outro. Então vamos saudar o ato no epicentro deste ponto geográfico, sendo que este ponto geográfico é mais do que uma
localização inseparado, um número inseparado, um nome inseparado, um ponto geográfico. Neste ponto geográfico, com todas as suas incidências, então torna-se algo distinto, é um ponto geográfico entre milhões de pontos geográficos. Que a coincidência disto não está no efetivo de podemos dizer que aquele ponto geográfico, daquele ponto geográfico, daquele ponto geográfico, sabe a quiescência de quantos pontos geográficos tem todos vós daqui a pouco? Dezenas. E não há como dizer que qual ponto geográfico que seja maior ou melhor que outro. Todos eles são equidistantes. Um ponto geográfico no contraponto deste hemisfério, do hemisfério norte ou do hemisfério sul, ou na horizontal, do no ocidente ou no oriente. Qualquer ponto geográfico que qual ser da natureza humana e espiritual que sois todos vós, neste campo de vida de encarnados, ele é absoluto e total. O que possa dizer que saudamos o ato do efetivo ato. Se este efetivo ato podemos dizer que vamos ter a revelação desta totalidade. Então saiba que todos têm a mesma totalidade de um ponto geográfico. O ponto geográfico deste planeta, desta orbe, e de que, em conjunto com muitos planetas, e na regência do grande sistema solar ou do Sol, existe um ponto específico nosso, mas todos os outros pontos, seja onde for deste, é um ponto específico. Ou ele está na dinâmica de um milagre gigantesco, ou não é nada. Ou é absolutamente nada. Então, de todos os nadas, desta propriedade deste dia específico, e nos pontos específicos que estiveram, quantos nadas existiram? Só existiu algo, uma correspondência. O epicentro de todos vós, onde em aparência estava isolado, como se pudestes ter um vestuário isolado de um ponto geográfico, que do centro da Terra, daquilo que caminha entre o Sol. E como poderiam dizer que qualquer ponto geográfico que estiveram nesta vida inteira fosse apenas nada, ou daquilo que dentro da nossa capacidade podemos entender deles? Se em fundamento, um ato, e na sua totalidade de ato, e no contingente de um ponto geográfico e da sua totalidade, então podemos dizer que tratamos de algo inacreditável? Se podemos dizer no mundo que separamos tudo, e de que cada lugar é um lugar, e o desejável e o indesejável do lugar, aquilo que queríamos estar ou não estar, se a totalidade, e dentro da totalidade, no interior da totalidade, sempre estaremos bem-vindos. Porque a natureza do bem-vindo é absoluta. Mas se o bem-vindo ou o mal-vindo estiver num recôndito insignificante daquilo que podemos aplaudir de nós mesmos todos os dias, e se mais do que isto, num ponto geográfico orgânico, um ponto geográfico orgânico, que tamanho que então recordem, que num ponto geográfico orgânico estiveram tão isolados da totalidade de vosso organismo milagroso. Então, se na totalidade do ponto
orgânico. Estamos tão separados, que por hora só entendemos tão externamente de que existe uma dor em nossos pés, tão longínqua, e de que vossos pés têm a qualidade da dinâmica e da possibilidade de todos os intervalos. Então saibam, não há nenhum ser da natureza humana espiritual como todos nós, em todos os campos, neste campo de vida de encarnados, que não seja idêntico. Tudo em separado, em qualquer parte, poderá haver a totalidade ou nada. Um recôndito particular, como poderíamos, este ser que representamos, algo mais do que inacreditável. Podemos estar num recôndito bem pequeno, e lá dentro deste recôndito tudo está longe e separado. Então, saudar o ato significa que apenas nessa vida, uma vida inteira, apenas para saudar um ato. Apenas por isso seria suficiente. Porque se saudamos um ato em totalidade, estamos em totalidade. E diz respeito que saudamos o ato deste ato, todos os atos poderemos saudar. E todo condicionante geográfico, quer dizer, da localidade. Muito longínqua, menos longínqua, ou aquela localidade, da particularidade de cada um. Então, o aspecto de saudar um alto, apenas isto, saudações, tão comum, rotineiro, saudações quer dizer que bem-vindo, que saudemos este ato entre nós, mas dentro do vosso organismo inteiro, que bem-vindo que possamos saudar este ato em totalidade. Se o convicto de cada aspecto de vosso organismo é absoluto e ele sauda o ato. Porque o conjunto da obra orgânica está na competência de saudar o ato, todos eles ao mesmo tempo, em perfeição. Saudam o ato. Quer dizer, que distância pode existir do último fio de cabelo até as vossas unhas? Todos eles ao mesmo tempo saudam o ato. Para vós quem? Quem mora num recôndito. Então sabe o que traduz esses seres todos de vosso organismo que saudam o ato? Em totalidade. Para quem os criou, para quem os fecundou, para quem os sustentou. Então vamos dizer que se cada órgão desta coisa tão absolutamente simples e cotidiana de vosso organismo, cada um, entrasse em seu próprio receptáculo particular, todos eles seria um caos orgânico. Então quer dizer que não, quando saudamos o ato, significa inacreditavelmente que do micro ao macro, ao infinito, o apogeu disto quer dizer que saímos de uma sincronia particular, bem pequenina, feita de chumbo, que nada absolutamente tem, e ficamos lá dentro, e ficamos lá dentro, e ficamos lá dentro. Saudar o ato do que diz respeito como estamos aqui entre nós, significa que existe uma dinâmica de totalidade. Nesta dinâmica de totalidade, só há algo que importa. O milagre que sustenta todas estas possibilidades ao mesmo tempo. E naquilo que sustenta e faz a possibilidade, daqui, no recôndito de cada um, de saber, e no recôndito da utilização de que possa do saber, do sentir ou de sentir ao mesmo tempo, de refletir ao mesmo tempo, de ter uma dinâmica
absoluta dentro daquilo que tem direção e sentido, porque se não houvesse, não estariam aqui. E se saíssem daqui, nunca chegariam em casa, como é claro. Isto está o bem-vindo. Então a direção vem para vós e fala, bem-vindo. Toca a direção fora, mas aquilo que chega para vós faz naturalmente chegar em casa outra vez. Fazem naturalmente um pé após o outro em equilíbrio. E todo equilíbrio, ele diz respeito a algo que adentra em nós e que traz o equilíbrio. Então tudo está ao equilíbrio, para que todo existencial seja e tenha um equilíbrio. O equilíbrio orgânico. Agora vamos dizer no intra-orgânico. Então vamos dizer que na totalidade, apenas do ato, deste recinto minúsculo do ponto geográfico, vamos dizer que o coincidente de tudo isso está em algo que tem um fundamento inacreditável, que já passamos para todos vós e vamos passar infinitamente, até que aquilo que passamos levante-se e, em totalidade daquilo que possa consagrar, de ser um ser da natureza humana e espiritual, passageiro nesta terra, num campo de vida de encarnados, onde não consta nada que seja existencial que não seja um milagre, pois aquilo que não seja um milagre seria a destituição de tudo. Só o milagre constitui. Então, quando inerente a um fundamento, então, olhem bem, tudo em absoluto, de que constitui-se naquele lugar particular que vivemos, último algo que possa ter importância é um fundamento. No fundamento que sois existencial. Então saibam que do existencial, até todos esses fundamentos que estamos trazendo aqui, de um ser da natureza humana espiritual, existencial, de um ser da natureza humana espiritual, que não está no campo de vida de encarnados em atmosferas de outros campos, existencial. Este existencial, ele não é um recôndito que fala em si mesmo. O existencial é o existencial, que sauda o existencial. Bom, ora, tudo existencial de onde caminha. Sabe o que significa só o caminho nesta terra, da profundidade que é? Em todas as leis regentes disto. Onde que posso olhar para este céu e dizer, esta dinâmica, olhamos para tudo, sendo que nenhuma competência temos de realizar qualquer algo que esteja existencial. Então o existencial é o que saldo existencial está se estiver em totalidade, está desde este fundamento que estamos e tratamos. Então não está numa vigência particular deste tamanho insignificante, molestadora, que nada possa representar e orar pelo Pai, ou saudar a próprio consignado de estar sustentado. E que diz respeito de que aplaude a si mesmo, no numérico sem fim e interminável, como uma caótica suspensão, de que torna-se suspensão e fica suspensão, e fica no intervalo de suspensão. E tudo por vós, e tudo por quem? Ora, por quem? Se este por quem está numa cápsula, uma cápsula pensante, como uma cápsula pensante vai saudar algo? Então, quem sauda o ato?
Só podemos saudar o ato quando em totalidade estamos, já que saudar o ato constitui saudar a totalidade dos atos e do movimento dos atos, de tudo que consiste o próprio ato. Senão podemos saudar só esta cadeira. Mas ainda nem saudamos a cadeira. O feitio da cadeira significa que uma inteligência, um equilíbrio, um montante pensante de conhecimento pôde realizar a obra de constituir uma cadeira. Se nada disso existisse, já ouviram dizer que qualquer ser da natureza que não seja natureza humana e espiritual fazer uma cadeira. Então, se toda a nossa religiosidade, tudo que atinge e fabrica a possibilidade de sermos da natureza humana e espiritual muito igual, porque todos têm um pouco da entrada de tudo que é possível de que completa um ser da natureza humana e espiritual. Todos, senão não seriam, como já tratamos. Então, se vissem a entrada daquilo que concebe e de que sustenta, e faz realizar a obra-prima de um mamífero, de um boi, e tem a evidência disto, verão que todos são muito parecidos, porque todas as entradas das irradiações, daquilo que cria e de que movimenta e que faz realizar e que sustenta. E se é daquele modo vai surgir um boi. De um modo das nossas entradas surgirão seres da natureza humana e espiritual. Apenas que um boi, ele saiu do alto em totalidade, dentro do que ele é um boi, não haverá possibilidade de um boi ter um recôndito de chumbo que não saia dentro de si mesmo. Isso quer dizer, então, para todos vós que estão aqui, somos extremamente especiais. Como somos capazes de sair do milagre, fazer uma caixinha de chumbo, entrar lá dentro, excluir todos os milagres e toda a miragem que há dentro que nos faz da natureza humana e espiritual, no interior desta caixinha, podemos ter todas as impressões do mundo como quisermos realizar a impressão, cada um de um modo. Se o vosso coração, o seu coração, entrasse numa caixinha e quisesse modular as impressões dele, e cada um tivesse um coração com as impressões que quisessem, não estariam aqui. Então, o que aconteceu lá muito lá atrás? Então, como constituímos uma caixinha de chumbo e moramos lá dentro? E dentro daquilo que é sustentado para sermos a natureza humana e espiritual, construímos caixinhas de chumbo por todas as partes. Nada tem contato. Nenhum contato. Então olhem para fora e vão ver centenas de milhares de caixinhas em separada, como cubos. E fazemos cubos, saímos de um cubo e entramos em outro cubo. E no intervalo de tudo isto, uma ausência total. Então, se dentro da espiritualidade, filhos desta vida, todos já trataram dentro desta caixinha de chumbo lá dentro do que é espiritualidade e o que não é espiritualidade,
de que como será a espiritualidade, sendo a própria espiritualidade. Como se a espiritualidade tivesse alguma outra caixinha. Onde é a caixinha que vão encontrar a espiritualidade? Mas, em último caso, nesta dinâmica passageira, onde tudo é sustentado, desde que vieram para esta terra e que vão sair, tudo sustentado, tudo dado de presente. Vamos para uma outra caixinha. Então já viram algum ser que não seja de natureza humana e espiritual realizar uma caixinha para depois mais uma caixinha dentro de uma caixinha. Não é intrigante? Será que precisamos, dentro da totalidade fora desta caixinha, fazer caixinha e fazer caixinha? Então saímos de um milagre. O que aconteceu? O que aconteceu? Que diz que de um fenômeno lá, muito antes desta gênese, muito antes de estar qualquer ser da natureza humana e espiritual, em qualquer escrita nesta terra, que criou uma caixinha. E depois, muitos outros criaram outras caixinhas, herdaram caixinhas, e moram nas caixinhas, estudaram dentro desta caixinha. E dentro desta caixinha trouxeram todos os cálculos possíveis de todas as construções de caixinhas. Então saibam, sois o espírito da natureza humana e espiritual, sois o próprio, consignado a todas as respostas do que possa ter. Vão procurar espiritualidade aonde? Se a própria origem, o próprio fundamento sois a natureza humana e espiritual, quer dizer que só há algo quando dentro desta caixinha de chumbo fizeram a obra-prima de todas as impressões possíveis, dizer o que significa vossas vidas, dentro de um alargado gigante, onde todo o mistério em si mesmo se revela por natureza, aonde vão encontrar a espiritualidade dentro de uma caixinha, lá no porvir de uma espiritualidade, com todas as caixinhas que vai embora, dentro de uma caixinha, e lá dentro está vós. O que sois? Estou dentro desta caixinha. Toda a dinâmica do milagre desapareceu, não tenho contato. Qual o contato dentro desta caixinha, que tem contato com o ser da natureza humana, espiritual, que está do vosso lado? Uma caixinha olha para outra caixinha, e experimentem agora. E daqui a pouco vão olhar para uma caixinha e olhar para outra caixinha. Então, dos maiores mistérios, dentro dos maiores ditos, dentro do verbo, da competência de ser da natureza humana e espiritual e de todos estes reinos, significa a natureza empírica e natural, de que como se faz o outro ser da natureza humana e espiritual, que falamos de uma caixinha, ou aquele caixinha que vem através da cópula. Como copulamos fora da totalidade, copulamos dentro da caixinha. E registramos as impressões que temos de outro também. Não temos contato, porque isto significa em totalidade uma fonte sagrada e gigantesca. A competência maior de ir para o céu, ou a competência maior de ir para o inferno dentro de uma caixinha. Será que é claro isto? Quando nós alimentamos dentro da caixinha, existe uma caixinha que nós alimentamos. Dentro daquilo da caixinha temos as impressões da nossa fome, de um modo ou de outro.
Então podemos dizer que nesta caixinha, quando entramos na outra caixinha, e saímos desta caixinha e levamos uma caixinha de chumbo lá dentro, e tiver uma pergunta real do que sois, vai olhar para a caixinha de chumbo e olhar lá, vai olhar para lá, para cá, dizer um condizente aqui e de lá, e vai dizer algo que absolutamente não tem totalidade. É um descrédito total. Então será que esta humanidade inteira está caminhando por algum tipo de crédito? Qual crédito? Então todo o milagre possível, e que diz respeito a todos nós, porque somos especialíssimos. Então, como todos nós, aqui todos, muitos seres que estão aqui, como vós, e muitos com a caixinha de chumbo, e alguns sem a caixinha de chumbo, a totalidade de um alto que saudamos, alto ali é total. E a totalidade desconhecemos se temos uma particularidade. Ele é de acordo com as impressões que temos dentro dessa caixinha. E cada um diz de um modo. Então todos nós estamos desesperados para ter contato. Então, todos agora, neste grande, grandíssimo mundo inteligentíssimo, face a possibilidade do contato onde não tenha contato. Está nos vossos bolsos, botões que nunca têm contato. Então, como não temos contato, parece que ficamos assegurados e seguros quando tudo não tem contato. E logo à frente, na visão, na evidência do à frente, tudo reinará do não contato. Então, precisará de existir uma máquina que tire espermatozoide e óvulo para fazer da progressão humana possível, ou extinguirá tudo. E no reino destas caixinhas está a civilização inteira, desde o princípio. Então, se existe a possibilidade, desde o princípio, de pelos concluintes de movimento e de atos lá atrás, de tudo que se constituiu caixinhas, uma pirâmide de caixinha, outro império de caixinhas, um império gigantesco dentro da espiritualidade de uma caixinha que se multiplicou por todos os cantos e nada tem contato. Estamos tratando de coisas simples, filhos desta vida, muitíssimo simples, tão simples que quem possa levantar agora que não está em totalidade e não está dentro de uma caixinha, até deste ponto geográfico milagroso, estão no milagre de uma orbe, estão no milagre de que só isto é possível dentro de um grande astro-sol. Então saibam, a grande consciência que diz, quando em totalidade a consciência grande significa que temos contágio. A grande consciência trata a grande consciência. E isto é do tamanho de tudo que estamos falando. Numa parte só não existe consciência. Existe uma caixinha de chumbo, onde tratamos as impressões. E lá guardamos do jeito que quisermos. Lá nos abraçamos dentro delas. Lá fazemos o possível de congratularmos entre todas a mecânica externa. E lá ficamos dentro dos interesses contrários. Estamos absolutamente entregues. Não temos contato. Se não temos contato, roubam-nos. Roubam a carteira, roubam o cinto, roubam tudo. Roubam a grande fonte geradora.
e vão roubando, até ficarmos com uma caixinha de chumbo e pobres. Mesmo com todas as riquezas do mundo, porque todas as riquezas do mundo farão um palácio, farão 1000 quartos, farão 1000 cervos, e continuarão dentro da caixinha. Mas, em se tratando do contraponto disso, toda a miséria humana, toda a fome humana, toda a chaga humana, de todos os modos possíveis, também estão dentro de uma caixinha. Se soubermos e tivéssemos totalidade, e nessa totalidade podemos ter o contato com uma chaga, seria muito mais simples, não é? Temos contato com a dor, não com a chaga. Então, se notarem, as grandes e imensas estadias da natureza humana e espiritual pós este campo de vida de encarnados. Não são geográficos, estão num campo de vida de encarnado. O geográfico diz a localização, e todas elas são iguais, porque todas estão dentro do mesmo mistério e da mesma constituição de mistério. Estamos tratando que dentro de uma grande consciência vão ver centenas e milhares de caixinhas, sozinhas, solitárias, com suas impressões, andando para todos os cantos. Mas estamos falando pós. Mas se tiver uma grande consciência e olhar para este grande mundo civilizatório, vão ver muitas caixinhas andando para lá e para cá, sem contato nenhum, e se bater em cima desta caixinha, não conseguem perfurar, nem tratar. Porque se pudessem tratar, abriu esta caixinha e mostrava um milagre gigante, e queríamos arrancar esta caixinha com as unhas, mas somos idolatrados por nossas caixinhas, por nossas impressões, por nossos desígnios dentro dela, por tudo aquilo que faz dela o suficiente para respirarmos todo o apogeu. Sabe do quê? Daquilo que foi sustentado e foi possível realizar. E se temos a competência de realizar a obra-prima de centenas de impressões nesta caixinha, serão sustentadas, porque o que sustenta, ele perfura qualquer chumbo e sustenta. Não há algo que não seja. De outro modo, estaríamos alguns sustentados, outros não. Estamos todos sustentados. Até a camada principal, que é a própria existencialidade. E desta tratamos simplesmente, tornem-se não existenciais agora. Quer dizer que o fundamento é o existencial. Não o que está dentro do existencial, dentro desta caixinha, as centenas. Então, corresponsalidade, fidelidade, dignidade, está muito longe de dentro dessas caixinhas. Porque não há como haver fidelidade no interior de uma caixinha de impressões que a realizamos. Então fazemos de conta, e todos fazem de conta. Quando todos fazem de conta, entrem num acordo de caixinhas e vivem, convivem, vieram do nada. Dentro do milagre absoluto estão aqui, dentro do milagre absoluto, dentro do ato puderam adentrar daquele portão para cá. Nada realizaram por isto, nem por um glóbulo vermelho ou branco, nem por uma sístole, nem por nada deste mundo, nem por nada que possa ser uma célula de vosso cérebro.
Então o vosso cérebro é como um motor. Se ele não tiver algo que o sustente, ele não funciona. Então rezem perto de um motor que não tem algo que sustente. De uma hélice, de um rotor, de uma nave. Então reze. Se acabou, acabou. Não há reza, nem promessa, nem joelho que faça. Assim, é tudo e todos nós. Então, se o sustento que é, e o sustento não é visível, porque podemos ver o motor, mas se tiver o sustento muito longe, não vemos só o motor. E é isto que somos. E o que importa é algo que sustenta tudo que for possível, em totalidade, até da totalidade que está aqui. Então importa o que sustenta. E o que importa é que aquele que sustenta não se esvá. Porque quando não temos totalidade e temos as impressões, agimos com o nosso corpo com desleixo total. Como dissemos, somos roubados de carteira, de cinto e de tudo ou mais, e de todos os interiores, porque estamos dentro de uma caixinha, com impressões disto ou daquilo. Isto é isto porque é isto é isto porque é isto. E nisto, esvaziamos porque estamos num quadradinho com impressões do que queremos. Se tivéssemos em totalidade, sabe o que queria? Seria exato. E sendo exato, é uma proeficiência. Uma proeficiência não roubada. Dentro dessa caixinha podemos ter uma impressão que tudo isso que tratamos é uma grande bobagem e que jamais somos roubados. E podemos colocar na parede deste quartinho de chumbo e está lá. Não é verdade, está? Isto é verdade. Por este caminho, por aquele caminho. Mas se todos vão, também vou, porque se a maioria vai. E assim por diante. Estamos falando num campo de vida de encarnado, sabem por quê? Porque é extremamente passageiro. Não estamos falando com seres eternos que vão ficar aqui para sempre e podemos retornar e tratar disto daqui 50 anos, 60. Se esse nosso quartinho de chumbo ter uma impressão de que isto pouco importa, o que vai importar então? Importa que cada articulação, cada movimento, da totalidade máxima que possamos estar, ter a conexão daquilo que sustenta. E temos cuidado. Porque se acharmos que espinho não espinha, e o espinho será sustentado e o pé também, e o espinho espinha. Bom, apenas quando o espinho espinhar, temos uma conexão direta, não é? Então espinho é espinho, pé é pé. E o restante? E tudo que está em nós, que tem o prodígio, seja o que for, de seu próprio instinto direto, de que pé é pé e o espinho é espinho. Mas que se estivesse na nossa caixinha de chumbo, caminharemos para o lugar que tem espinho e vamos ser espinhados. O quanto o pé diz, cuidado, não quero ser espinhado. Isto é o contato direto, não é? Então os pés são mais importantes que a nossa caixinha de chumbo. E tem um espinho direto, mas quando as chagas são espinhos indiretos, e estamos lá dentro de nossa caixinha de chumbo,
Então as chagas podem chegar do jeito que quiser. Eu tenho impressão que este é o caminho dos meus alimentos. Quem dizer do caminho de vossos alimentos é uma totalidade que sabe, ancestral, imensa, que vem de todos os tempos de vosso organismo. Como não existe uma caixinha de chumbo para um boi que ele tenha a impressão de que comer outro boi e sua carne vai ser bom. Então, o seu conhecimento direto é tão ancestral e direto que jamais um boi vai comer outro boi. A ancestralidade da natureza humana, espiritual e seu organismo está perdida. Quer dizer que temos um caminho para 50 impressões, qual será a dela? Sorteamos uma por dia. Produzimos o que é pior, comemos o que é pior, enquanto um pernilongo come o que é melhor. E estamos tão divididos em todas as partes possíveis que nenhuma totalidade tem, porque não temos totalidade de saber do nosso estômago. Isto é o começo. Se o começo, com o fundamento do começo é um, sim. Se começarmos do fundamento 3, então todo o fundamento deste pórtico, e que todos tratam de algo tão simples, toda a escrita, toda a expressão através dela, significa de um fundamento, um passo único. A confluência daquilo que subordina um fundamento da capacidade que podemos realizar a obra-prima de transmitir através da escrita ou da leitura. Isto não fizemos nesta terra, trouxemos. Por isso é tão natural em todas as partes que possa existir, da competência de todos nós. Então não comece do meio, porque vamos corromper o princípio. Então, neste grande mundo, podemos corromper tudo. Podemos começar do meio, não do começo. Podemos corromper outros seres, e corromper os seres da natureza humana e espiritual dentro desta caixinha, como se corromper, dissesse assim, corromper nesse estado, nesta justificativa, está legalizado e corrompemos. E quando lemos aquilo permanentemente, tratamos daquilo como fosse legal. E a ilegalidade e a corrupção interior de todos nós é absurda, até do que contraria em absoluto, e corrompemos nós mesmos. Corrompemos o apetite. Se este fundamento, filhos desta vida, este fundamento, então saibam que quando caracterizamos há muitos séculos e milênios essa distinção de colocar uma caixa em separado e que tudo ficou separado, significa que todo o campo da espiritualidade é retornar à fonte, ao Pai, e isto e aquilo, retornar à nossa totalidade. E a correspondência dela diz por si naturalmente, porque é muito antiga. Procurar a espiritualidade externamente, sendo que sois a própria espiritualidade, vai para onde? A caixinha de chumbo vai encontrar espiritualidade aonde? Se o milagre está na competência daquilo que realiza a obra, da vossa totalidade, será que está do lado esquerdo, do lado direito, lá em cima, embaixo? Se está afastado de vós mesmo, estaria de fidelidade do quê? Se até a vez da vossa totalidade, de vosso milagre está afastado, então estará onde? No vizinho.
vossos filhos, nem vossos pais, onde congraçam com todos eles na medida das impressões que têm. E pegam, cada um pega uma dentro desta caixinha e enfia impressões lá dentro da caixinha do outro. E ele vai ter a leitura que queremos. E nisso está uma leitura de que estamos em benefício de nosso próximo, em benefício daquele que estão bem próximo. E tá aí, e se isto nas nossas impressões está legalizado, tratamos com isto dentro da lei que nós imprimimos dentro da caixinha. Se dentro desta caixinha, e de centenas de caixinhas, lá está escrito algo, só entenda isso. Qualquer outro algo que venha, não entenda. Aí podemos dizer, olha, deste algo que está impresso aqui na minha caixinha de dentro, e que tem uma impressão, diz que eu não acredito nisso. Talvez lá dentro está escrito uma impressão que colocar, não acredito em Deus. A partir disto, então, lá, leio e digo, nossa, a partir do que eu não acredito em Deus, eu não entendo. E faço-me ignorante. Se no fundamento do milagre aquele que vos sustenta, ele é, e ele é, e ele é. Aquilo que se contrapõe a isto são registros falsos. E quando temos registros falsos, podemos estar distraídos. E se estiver distraídos e passarmos neste mundo distraídos, nos roubarão o sapato, a meia, a calça e a carteira. E no final, vamos pôr na nossa impressão de que foi por algo, pelo mau tempo, ou por qualquer justificativa das piores. Isto está dentro de algo que é indiscutível. Então precisamos ter cuidado conosco mesmo e da competência de fazer o registro que queremos, porque somos inimigos brutais de nós mesmos, até nos tornamos ignorantes daquilo que não interessa, os registros que realizamos dentro desta caixinha. Então, porventura está residindo neste campo de vida, de encarnados, campo de vida. Porque uma consciência maior só vê um campo de vida. E vê seres andando sozinhos para lá, para todos os cantos. Não sereis vós, não? Então, olha como estamos aqui, temos um contágio entre nós, de presente de seres que aqui estão, que por natureza simples, trazem o impossível, neste mundo onde o discreto do possível desapareceu dentro do espírito. Um condizente a mais entre nós. Mas como referência deste que está se manifestando, Eurípides Barçanufo. E diz respeito a que este Eurípides Barçanufo faz parte deste campo de vida de encarnados e desencarnados, já esteve, e de que é da espírito da natureza humana e espiritual, já que tenha todas as entradas visíveis, e que sem se eu cortar uma com a tesoura, não sou mais Eurípides Barçanufo e não sou mais da natureza humana e espiritual. Talvez me torne um cão, desejável cão, lindo cão. É isto que sois todos vós e somos todos nós, sustentados por fios, desabastecidos por outros.
Podemos realizar toda a nossa obra particular, mas não podemos realizar nenhuma gota daquilo que nos sustenta e que nos faz revelados disto. Então, ora, Eurípides Barçanufo, qual é o papel deste portal da edificação? Trazer para todos vós, talvez aquilo que menos interesse. Porque dentro desta caixinha de chumbo e lá dentro das impressões, tem os nossos interesses registrados. Se bater com interesse, gostamos muito. Até idolatramos. Até colocamos no altar. E se não, não. Apenas estamos trazendo que naquilo que desatou-se do milagre, tornou-se uma caixinha da impressão que quisermos e foi sustentada, porque se não fosse sustentada, então tudo não poderia ser sustentado. Poderia uma perna ser sustentada, a outra não. Tudo. Daquilo que provém, daquilo que vivifica e torna vivificado, aquilo que torna mortificado. As duas correntes são inexoráveis. Quanto menos totalidade, menos ancestralidade daquilo que sabemos diretamente. E quando isto aconteça, somos escravizados sem saber que estamos escravizados. E achamos muito lindo ainda. E fazemos bolo de presente ainda. E presenteamos e agradecemos. Um cabresto imenso e uma corda. Por todos os cantos. E se tratando de Eurípides Barçanufo, no recital acadêmico espiritual muito conhecido, um tanto conhecido, dentro da espiritualidade, como um dom ancestral de mediunidade, tanto quanto este. E no tocante a quando estava encarnado, e no tocante a quando muitos seres pudessem se expressar através de Eurípides Barçanufo, e foram muitos. Então, no condizente a isto, é o que queremos trazer para todos nós. Isto é natural e simples. O que desapareceu é que todos os registros das caixinhas fizeram desaparecer esta possibilidade. Mas quando há possibilidades outras que não se não dentro, absolutamente dentro de fundamentos, pode ser que esteja uma mediunidade onde todos o registro misturado com os registros, que ou todos os registros, fazem os registros que quiserem. Então, para que Eurípides aqui esteja, neste ministério, há uma totalidade. Então, tanto este bem-vindo, como este agraciado de exaltar o ato, é natural. O que tira, e o que desespero, notar aquilo que tira. E principalmente o desespero de notar que cada um dentro do seu próprio inimigo, da sua totalidade, de sua possibilidade, empobrece, encabresta, e estão satisfeitos com isso porque está dentro dos seus registros desta caixinha, que não tem contato com nada. Que diria então, se porventura pudessem ser apenas um boi, um pouquinho só, e não ter dúvidas de nada, a não ser que pegamos este boi e trouxemos dentro de toda a aparelhagem desta caixinha, com todas as impressões, e o maltratamos. Fazemos deles de um jeito ou de outro como quiser. Mas nós não somos bois, nem cães.
nem gato, nem búfalo. Mas que perigo nós somos, então? Somos capazes de um perigo tão grande de destroçar um planeta. Somos a competência máxima de até implodi-lo. Que perigo que nós somos. Que perigo sois para vós mesmos. Então, cuidado com a competência que registraram para vós todas, porque podem ser falsas. Mas cada uma tem a opulência das justificativas, que são infinitas, infinitas. Se retirar todas as justificativas, e em cima desta caixinha de chumbo tiver uma lâmpada, e a lâmpada poderá ser a verdade vossa, da consciência vossa, da imaculada consciência. Então ela verá o perigo gigantesco que somos todos nós, em esquecimento profundo de todos os fundamentos, em esquecimento profundo de todo o instinto natural. Somos tão devastadores que na competência das chagas, idealizar todas as chagas possíveis, construímos lugares para tratar as chagas. E das impressões daquele que tratamos as chagas, não importa a totalidade. Então é um grande perigo, é um leito perigosíssimo e tudo é perigoso. Eurípides Barçanufo, como é bem tratado e bem sabido, dentro de uma grande peste que houve, advinda de outros países, advinda de outros continentes, e de que arrasou por um período este país, e que soube diretamente o que seja esta praga adentrar aos seus ossos, ao se adentrar a todo o seu sistema e destruí-lo rapidamente em alguns dias, tentando desesperadamente, imbecilmente, cuidar de algo que já estava morto. Eurípides Barçanufo poderia ter, se não fosse dentro da sua imbecilidade, dentro das suas impressões, poderia, porventura, caminhar muito, muito, muito mais, e poderia ser muito, muito mais importante dentro desta ordem espiritual e pudesse ter tratado com isto. Por isto, Eurípides Barçanufo está aqui tratando. Se recebemos uma mensagem de avesso, colocamos dentro de nossas impressões particulares nesta caixinha de chumbo e obedecemos ela nos destruirá. Então é muito simples e natural, para tudo o contrário daquilo que vivifica, exterminar. É só colocar uma impressão a mais lá e vamos segui-la. E sempre aqui, como todos tratam, com naturalidade, já que esta naturalidade advém de uma possibilidade maior, de uma retenção maior, no condizente de chegar a esta ordem no campo de vida de encarnados, como quase que impossível. E a grande função desta ordem, muito mais do que propriamente os encarnados. Olha,
Que termo horripilante, desencarnados, não. Seres da natureza humana e espiritual. Em proveito disto, em sua casa muito mais original do que aqui, porque aqui é tudo cópia péssima daquilo, da competência de todos nós, dentro da consciência infinita. Então, Eurípides vai tratar algo para vós. Não precisa ter cuidado com vossos inimigos. Cuidado que sois inimigo de vós mesmos, porque destruirá. Fará do avesso. Constituirá intentos falsos. Constituirá afagos falsos. Constituirá sentimentos falsos. Constituirá prisão. E aqui esta prisão é aquilo que podemos de nós mesmos, que concluímos de que é aquilo que determinamos e não é prisão. É um tipo de tormento que vem não sei de onde. Então, Besita, seja essa possibilidade entre nós, bem simples. Porque só tratamos do simples, nem um mecanismo a mais do que já é, nem uma espiritualidade maior do que já é. Só estamos tratando do que contraria isto. E aqui está entre nós a pólice daquele que sustenta. Então só podemos saber do que sustenta daquilo que está sustentado. Estamos um pouco mais sustentados. E também podemos saber do que sustenta um aparato que se chama bem-aventurança e que é sustentado também para existir, porque tudo que se manifesta, absolutamente tudo, qualquer manifestação daquilo que está dentro de vós e que está escondido, que se manifesta, ele é sustentado e é visível. Então a bem-aventurança é perceptível por uma das camadas nossas mais profundas, não pela camada encarnatória, e ela é sustentada. Então algo está sustentando uma bem-aventurança entre nós. É assim que se fala. Se tudo para vós é algo que sustenta, então teremos o rigor do caminho, o rigor do ato. Então o grande aplauso para todos nós sempre será o aplauso máximo, máximo, indicativo máximo, o sustento. E tomar todo o cuidado do mundo, porque ele vai sustentar. Tem um ódio agora, gigante, ele vai sustentar. Pegue, levante, um ódio imenso ele vai sustentar. Pegue pelos cabelos qualquer ser que tem aqui, faça o que quiser, será sustentado. E será sustentado a dor também, e será sustentado tudo. Implica que nós não fazemos o que sustenta, só somos efeitos do que sustenta. Se temos uma matriz geradora da natureza humana e espiritual já dita centenas de vezes, é porque ela é sustentada.
Se uma célula autofizesse, em absoluto e total, ela não morreria. É que as células são sustentadas e a contraparte também. Só que todos os elementos jamais desaparecerão, se tornarão e estarão. O ar volta para o ar, a água volta para a água, o calor volta para o calor, e assim por diante. Se mexemos nisto, nesta ordem universal, é desastroso, porque será sustentado. Do fundamento que trouxemos de que todos vós sois o existencial, e de que é muito simples, tire a vossa existencialidade agora. O que puseram dentro da existencialidade é tão grande, que nunca olhamos o saco, olhamos o que está lá dentro. E quando olhamos o que está lá dentro, vamos resumir, diminuir, aumentar, violar, desagradar, odiar, do modo que queremos e daquilo que vigora dentro da existencialidade. É a competência daquilo que nos foi dado. Aí está para todos nós uma boa ventura que é sustentada. E essa boa ventura sustentada significa que está fora desta caixinha medíocre, desta humanidade externa. Sois um milagre ou a mediocridade, uma caixinha de chumbo cheia de impressões, ou uma totalidade em milagre. Do que crês. E do que crês será sustentado. Então, todos os seres que aqui estão, e todas as inteligências que promovem esta possibilidade, e promovem assim para Eurípides Barçanufo estar aqui. Fundamento Eurípides Barçanufo. É caminho do primeiro e vai até o fim. O primeiro fundamento até o fim, no campo de vida do encarnado, já será altamente suficiente, não tem depois. O depois é depois. Mas se esse fundamento não estiver, o depois então sempre tratamos que é de uma paz viva e ativa. Então, num registro lá dentro da caixinha, podemos entender que paz é nada. É um estado de nulidade, de ausência. A paz, ela é viva e ativa. Ela traz em si mesmo um movimento, uma paz viva e ativa, traz o movimento da rotação e translação desta terra que estão. É o elemento do elemento. E ela traz sempre a totalidade. Está pés viva e ativa nesta totalidade inteira.
Quer dizer que todo instinto está livre para ser instinto. Do conhecimento está livre para o conhecimento. Todos os dons de matrizes, de que cada seres que estão aqui tem distinções em suas matrizes, seus dons, estão livres em totalidade de exercício nesta paz viva e ativa. Então, lá fora deste grande mundo, a paz viva e ativa se transformou em conforto, riqueza, facilidades, utilização dos recursos que chegam para nós do modo que quisermos. Sendo que o que mais, em absoluto, só precisamos é desta paz viva e ativa. Então, talvez, numa hélice geradora, potencializada nesse grande mundo lá fora, num motor gigantesco, não de gigantesco, então vão encontrar um modo de produzir a paz viva e ativa. Num promontório daquilo que é aparência, se abdica da vida. A vida se manifesta e trata. Então saibam de algo. Aquilo que faz deste circuito já um circuito. E desse circuito que caminhamos através dele, dentro de seus fundamentos, vamos para um grande fundamento de todos os fundamentos. Especificamente, demonstrar a pólice do que significa a natureza humana e espiritual em sua totalidade, ou não, de sua totalidade. Então, o ser da natureza humana e espiritual, que ascendeu, que pôde, por algo inacreditável, uma potência a mais, um sustentador a mais, e acendeu uma luzinha lá em cima. A luzinha lá em cima ficou sua própria visão, e na sua visão, quando olhou para baixo, e olhou por todos os cantos, disse: meu Deus, está essa luzinha não apagando, continuamente não apagando. O condizente à corresponsabilidade do que esta luz acima veio abaixo significa no apogeu de um ímpeto inacreditável, gigantesco. Neste ímpeto gigantesco, não que vai entrar na impressãozinha para dizer que esse ímpeto gigantesco, um ímpeto gigantesco, vai percussionar diante disto, de acordo com a sua visão direta, e de com todos os seres que possam vir juntos e dizer, e tratar deste assunto. Então disse que este ser está acordado. Algo acordou. Algo esteve revelado. E quando algo acordou, esteve revelado, sabe de todo entrelaçado, que não significa que daqui para frente que é dentro deste entrelaçado que viu a luz própria na natureza, e de todos os reis espirituais o acolheram para sempre. Vai caminhar por tudo e trabalhar em desespero por isso, porque o peso desta caixinha é insuportável. Quando isto aconteça,
que a propriedade disto é para cada um de vós, de cada um que é da matriz da natureza humana e espiritual. E dentro do que acontece para este ser, existe algo que condensa-se na medida que tudo que se esvai, tudo aquilo que se esvai em desespero, torna-se possível graças a uma grande inteligência que dentro deste ser que está pronto para isso, terá o auxílio que precisa para fechar tudo que esvai e está indo por todas as partes. Então, isto não é um golpe de alguns segundos. Isto pode levar vidas. Vidas. Então, daqui para frente, para quem diga não existe, tanto não existe que estão encarnados numa caixinha de chumbo. Todos nós. Então estamos tratando de um ser que dentro desta revelação caminhou do que precisasse durante a vida, se esta lâmpada não apagou, nem esta vela se apagou. Até quando? A confluência daquilo que não esvai potencializa, tem algo que potencializa por si mesmo, e diz, muitos já trataram disto, neste âmbito de registros de espiritualidade que olhamos de longe, olhamos a milhares de quilômetros, e não diz respeito à nossa caixinha, ela se faz. É um combinado, que dentro do básico maior de todos, da fonte maior de todos, tem poder o suficiente, que nem o foguete, de subir e atrelar todas as entradas e ter uma totalidade. Quando essa totalidade, a paz viva, ativa, e tudo aquilo que possa ser de contato direto, não indireto, uma promissora abertura se faz, uma brecha, uma abertura. Dessa abertura, é dizer assim que essa abertura diz, está pronto para a próxima velocidade. Mas não é de acordo com o que nos registros que temos na nossa caixinha. Quando isto acontece, e que se abre algo, e que tem uma passagem de uma velocidade para outra velocidade. Podemos dizer de campo, não de atmosferas, porque atmosferas, elas não estão no módico de mais velocidade ou menos velocidade. Estão dentro de outros âmbitos, campos de vida. Quando isto acontece, porque sempre acontece, temos um chamado para adentrá-la. Quando adentramos, diz respeito que só há nenhum registro, atinência, fidelidade absoluta, integral e absoluta, entrega absoluta e total. Então disse que este ser, num aceite gigantesco e tem uma porta incorruptível, se abriu, como todos tratam, e lá dentro uma velocidade maior levou para dentro, para o interior. E quando entrou, levou para o interior. Nada pode ser perceptível como todos vós e como todos nós, já que a percepção é totalmente diferente. Então, o que condiz ao tempo, tudo mudou. 1 segundo, 1 ano, 10 anos, qualquer coisa parecida. Então, chega num território que todos chegam, por isso que assim tratamos. Euris Barçanufo é testemunha disto. Esse lugar esta região, esse lugar que atinge, é um lugar do descanso.
Então é provável que todos os nossos registros já estão vindo anjos e arcanjos nos pegando. Esse lugar do descanso não é uma paisagem. É um lugar de um descanso tão magnífico, de que este ser que é natureza humana e espiritual, ele continua pensando, continua sentindo, continua sendo natureza humana e espiritual, só que numa estadia de uma amplitude inacreditável. Então vamos dizer algo. Ora, por que o descanso? Porque é o primeiro lugar da natureza humana e espiritual, em todo o trajeto encarnatório, é extremamente cansativo. E nos acostumamos com o peso do cansaço. Qualquer um pode escolher um deste mundo. E quando a totalidade desse descanso acontece, é como se já chegasse no céu, não, sem paisagem. Nenhuma paisagem. O céu não tem paisagem. Quando isto acontece imediatamente, um fenômeno natural acontece. Temos uma entrada que faz parte do campo emocional. E um dos aspectos é a gratidão. Então, a gratidão que entra em nós, que faz da natureza humana e espiritual saber o que é a gratidão, ela implode como uma flor, ela abre, e a gratidão é inacreditável. Então não é uma gratidão mesquinha, não é uma gratidão daquilo que, dentro de todas as mesquinharias, de tudo do que é possível, que a gente possa ficar grato. É uma gratidão existencial. Sim? Quando imediatamente isto aconteça, imediatamente, de uma região que adentra, que diz respeito à fé, e que diz respeito àquilo que possa dizer de algo, isto ou daquilo, do coronário. Explode algo, e nem a fé diz respeito ao contágio direto da criatura e daquilo que o sustenta, absolutamente em totalidade. Então vamos abrir nossas mãos com palmas para cima, na direção do coração. Este estado de oração não é que para este ser vai encerrar. O estado da gratidão e de oração é natural e implode. Então não precisa ir em um templo, uma basílica, como tratamos, ou qualquer lugar que dentro da espiritualidade vamos, porque decidimos em algum momento. A espiritualidade já o é. A gratidão já é. Então temos a impressão de gratidão. A gratidão, ela o é. Há 3 vertentes disto, que inclui este plano maior, de que nos sustenta e sustenta toda a dinâmica do que estamos tratando. 3 vertentes muito importantes. A primeira vertente, para cada um de vós, não sorteado, porque assim o é, muitos e muitos. Nestas andanças e andanças, ir e vir, acontece séries que comungamos e temos o contágio não dentro de uma caixinha de chumbo, um contágio real. E este ser sempre tem um empuxo de reconhecer e saber onde está e de encontrar onde está. Nisto, naturalmente, a visibilidade é tão grande
que se apresentam, e quando eles se apresentam, sempre tratamos, estarão limpos. Não serão pedintes. E também vós também não serão pedintes. Não estarão para resolver o que precisam desta vida. Estarão num proveito digno de estar presente. Um para cada um de vós. Encontrará, se as mãos estão assim, ele colocará as duas mãos em cima da terra para estar sentindo Eurípides Barçanufo, as mãos que estou tocando, como vai. Nesse instante, para todos nós, a mediocridade do contato, de tudo que esperamos desta vida, fica pequeno, porque é pequeno, perto do que é de verdade, perto do que é a verdade. Então, que possam tratar, será para cada um. Terão privacidade para isso e todos nós teremos privacidade. A segunda vertente, esclarecimento sobre guias, sempre será. Tomamos os guias de acordo com nossas impressões, com nosso egoísmo, com nossa condição de pedinte interna. Um guia é algo inacreditável. Um guia não é para cada um, porque está em radiação própria. E cada um, aquele que atende, está das mesmas propriedades das suas irradiações. Esclarecendo. E quando esclarecemos sobre guias, esclarecemos para centenas, para milhares de seres. Então, guia significa muito simplesmente, quando perdido na montanha, nas florestas, nos campos, estamos perdidos com sede, com fome e desespero, aparece algo inacreditável. Então, um guia é um Deus. Quando estamos perdidos, estamos desesperados porque estamos perdidos. E quando encontramos uma tensão tão grande absoluta, que nada nos importa mais do que atender ao guia e o guia dizer: conheço bem essas montanhas, siga-me. Se estamos com muitos apetrechos inúteis, ele diz tudo que é inútil deixa aí para fora. Senão as pernas não vão aguentar o caminho. Creio que dê para todo mundo saber diretamente do que tratamos. Um guia não nos pega pelos cabelos e leva embora. E nem nos traz notícias péssimas. E nem nos traz, senão não é um guia. Então, saibam, um guia sempre está pronto para aqueles que possam receber dentro de sua irradiação, centenas, dezenas. Aquilo que está pronto porque está desesperado. Estou perdido e desesperado. Estou com sede. Estou com fome. Sim, siga-me e deixa tudo que não presta aí. Temos a noção de que podemos, dentro dos nossos registros, salvar o próximo.
E que se um dia nos chama, vamos deixar de salvar o nosso próximo. Quem salva o próximo? Ou temos a impressão que estamos salvando, ou calcando os pés ainda para que se afunde mais ainda. Terceira vertente. Seres por intento, por desígnio, por criação, por concepção, seres curadores. Estão entremeados por todos os cantos, mas estes seres estão diretos e de tudo aquilo que indicamos. Fará o possível, estará registrado em qualquer registro e vão atender o que puder. Não vão questionar nada, só vão parar onde encontrar uma porta fechada. E o que significa a porta fechada? Aquilo que constituímos de nossas chagas como um demonstrativo, como algo que faz surpreender neste mundo. Então saibam que desta beirada até a profundeza, qualquer órgão está. Na profundeza este órgão continuará. E quando não estiverem mais aqui, ele existirá. Se estiver com chagas, estará com chagas. A tinente existe. São velozes. E sempre procuramos esclarecer por eles que mais do que do caminho da encarnação, muitos outros são de outras pátrias que não seja esta, e trazem consignados até de outras ordens minerais, que poderão auxiliá-los aqui. O que eles vão trazer? Vitalizar o que está morto, para que o próprio morto se faça bem. E todos os seres que aqui não estão, e tão indicativo para que estejam, farão o possível para estar. Mas saibam, o prodígio maior da possibilidade de suas proezas está aqui, mas aqui é enorme. Então caberia 1.000, 2.000, está cabendo milhares de seres, milhares de seres da natureza humana e espiritual que estão fantasmas, estão sendo atendidos, milhares. Aí está a paz viva e ativa. Ativa, viva. Tudo isto é tratado por etapas. Vivifica algo, depois vivifica outro algo. E a maior importância do que possa vivificar algo é fazê-lo ficar vivo para si próprio vivificar-se. Vamos encontrar nossas mãos, nossas palmas da mão. O que significa isto? Totalidade. Tenham um contágio com vossas mãos. Direto. Do milagre que seja. Do quanto estão tão distantes. Que talvez quanto que não tenham contato com isso. Ou sempre é indireto. Não direto. Sempre quando
esta paz viva e ativa, sempre quando, dentro dos fundamentos, e sempre quando estamos prontos, há um atinente natural, consagrar o ato. Então este ato, que desleixo que temos que nunca consagramos nada, então a consagração, muito antes desta etapa encarnatória nesta Terra, muito antes desta orbe, já era natural. Sempre com o exponencial disto do Criador e a criatura, a consagração. Um feitio de que tudo aquilo que achamos que somos grande, fica nada. E o nada é preenchido. E assim tratando numa tríade. Por sempre. E por sempre será. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, já que não há outro modo que não seja. A totalidade disto indica que podemos acender uma luzinha aqui em cima da cabeça. Quando acontece isto, ficamos visíveis que estamos um pouco prontos. Podem abaixar as mãos. Apenas isto, filhos desta vida. Que esta paz viva e ativa percoa todos os nossos ânimos. Estamos encerrando, por cumprimento da lei, no interior deste portal da edificação, pleito ecumênico da verdade. Caminhe lentamente até a saída. Quando saírem do portal, se a vela estiver um pouco acesa, e todos os seres que aqui estão, realizando esta obra, caminhamos pelo simples, não pelo complexo. Está encerrado.